Fala rapaziada, salve, salve, Catazinho na área com mais um vídeo de dicas para o Cartola. Desta vez com o nosso time de valorização, time feito especialmente para você ganhar cartoletas. Eu acho que é muito importante ainda você pensar nisso, sabe por quê? Ainda restam 30 rodadas de 38, ou seja, a gente está agora chegando na nona rodada. Então, tem muita gente aí já sofrendo porque não consegue montar o time ideal para a rodada. Então, vem com a gente, assiste esse vídeo até o final, deixa aqui embaixo nos comentários o que você está precisando aí para melhorar e evoluir no Cartola. Também aproveita para me seguir e se inscrever no nosso canal. Tamo junto! Bora lá! Então vamos lá, rapaziada. Já estamos aqui com o nosso esquadrão e vou montar aquela seleção ali para vocês ganharem bastante cartoleta aí nesta nona rodada. Na rodada passada, primeiramente aqui no nosso desempenho, a gente fez 81,74 pontos, né? Lógico que a pontuação ali sempre fica aquém, né, nos times de valorização, mas o importante é que a gente ganhou cartoletas, né? Nós temos aí 192 cartoletas, né? Em relação ao nosso time clássico ali, o nosso time principal que vocês têm acompanhado aí, que tem pontuado muito bem, a gente tem ali 22 cartoletas a mais, né? E aí veja que não está tão distante uma coisa da outra, né? Em outras temporadas, né, em outros anos atrás aí, a gente teria até ganho mais cartoletas aqui com o time de valorização, com propriamente o time clássico ali do Cartola. O que acontece? A mudança, né, nos critérios de valorização na temporada passada ainda não fez com que as pessoas se habituassem a esse novo estilo de ganhar cartoletas, que você vai demorar um tempo maior ali para ganhar cartoletas e que nem sempre o mínimo para valorizar, ou seja, aquele MPV ali, né, que a gente tem, vai te ajudar a ganhar cartoletas. Era igual eu sempre disse, né, rapaziada? Pontuação é valorização. E agora isso mais do que nunca está posto à prova. Porque quanto mais você pontua, mais você ganha cartoletas, ou seja, o MPV ali tem sido não o fator determinante, porque tinha aquela velha história, né? Jogador que desvalorizou na rodada passada pode colocar sem medo que mesmo ele fazendo uma pontuação não tão grande assim, ele vai valorizar. Não é mais assim. A gente tem visto isso aí, galera. Realmente tem jogadores ali, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Pedro, né? Que poderia desvalorizar ali na primeira rodada que ele jogou bastante. Só que o cara mitou e mesmo custando ali um rim, né, ele valorizou. E aí foi para o outro jogo na rodada seguinte, custava ainda mais, né? Ele precisava de quase 18 pontos para não desvalorizar e o cara conseguiu fazer uma boa pontuação e valorizou novamente. Ou seja, não adianta só você pegar o jogador desvalorizado na rodada passada, colocá-lo e achar que ele vai entregar cartoletas, que não tem sido bem assim, né? Então o mínimo para valorizar é importante, mas não é fundamental mais, né? Mas a gente utiliza como base. Mas o importante é analisar os jogos e ver quais jogadores têm bastante potencial, que custam mais barato e que precisam de poucas cartoletas ali para estar valorizando, de pouca pontuação, na verdade, né? Então vamos lá, né, rapaziada? Já vamos vender todo o nosso time aqui, vou vender todo mundo. O time de valorização, se você pegar aí, inclusive, né, na rodada passada ele ganhou 9 cartoletas. Se você pegar os caras que imitaram ali, que fizeram a pontuação magnífica, valorizaram ainda mais, né? Então tem que ter importante, tem que ficar ligado nisso também. Então a gente tem que montar um time de valorização não só para valorizar, mas que possa ter potencial de pontuar também, tá? Então é isso, fica ligado, né? Mas antes, vou te pedir aqui para você dar aquela moral, né? Me seguir aí nas redes sociais. Chegamos aí a 18 mil seguidores lá no Instagram, então conto com o seu apoio para me seguir também. Se você ainda não me segue, todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você quiser dicas extras exclusivas, já sabe onde encontrar lá no nosso plano de sócio. Você pode comprar e adquirir pela Rubla ou pela Last Link. Primeiro link é aqui da descrição, tá? Os dois primeiros links são do nosso plano de sócio. O que você vai encontrar lá no nosso plano de sócio? Muita gente pergunta. O que eu tenho direito e acesso lá, Catazinho? Lá no nosso grupo VIP no Telegram, tá? Lembrando que o nosso grupo é só no Telegram. Você vai ter direito a um time de valorização, você vai ter direito ao meu time pessoal do Cartola, time pessoal do DJ no Cartola, um time exclusivo dos sócios, né, para o Cartola, time clássico que tá jogando ligas grandes, né? E a gente tá ali nas cabeças, né? Estamos nas primeiras colocações.
tem os 5 times de tiro curto para o Cartola, mais times de tiro curto para o Rei do Pitaco, mais um time de dobronada para o Rei do Pitaco, sem contar o conteúdo exclusivo com análise estatística, análise de arbitragem, né? Cruzamentos de scouts e muito mais. Tudo isso você encontra lá no nosso plano de sócio, vai te fazer com certeza ser lucrativo e te ajudar a evoluir aí nos seus fantasy games. Seja Cartola, seja Rei do Pitaco, seja Catimba Fantasy, seja Premium League. Tudo isso você pode utilizar com os materiais que você vai encontrar lá no nosso plano de sócio, beleza? É isso, vamos montar o nosso time. Vamos lá, galera. Ó, vou usar, claro, o mínimo para valorizar. Eu falei, é importante, mas não é fundamental mais, beleza? Então, mas é uma coisa, mas é outra, né? Mas não é tão fundamental assim. A gente tem que pensar ali também no jogo que tenha potencial para esse jogador. E já pensando em potencial, o Antony precisa de menos 0,79 para valorizar. Joga em casa contra o Mirassol e pode fazer algumas defesas. Então, se ele fizer ali um ponto, ele já valoriza e bastante. Então, não vou pensar duas vezes, galera. É Antony aqui. Já vamos colocar no nosso time. Henri Lery jogando em casa contra o Santos, precisando ali de 0,39, também nem pensa, né? O Bahia joga em casa contra o Vitória. E aqui, meu parceiro, Luciano Juba, um dos melhores laterais aí da temporada do Cartola, que tem 3 assistências, que tem média básica. Claro, não tem jogado todos os jogos, porque o Bahia tem se revezado ali entre Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Então tem que descansar seus atletas. Mas se o Luciano Juba for jogar, com certeza é uma ótima alternativa para a gente. Mas além disso, a gente tem ali, né, o Bruno Pacheco, fora de casa, mas eu não colocaria. O Hereda, fora de casa, não colocaria. Agora, o Cedric Soares, precisando de 2,67, um SG já resolve o caso dele, né? Quem mais? Samuel Xavier, fora de casa, colocaria? Eu colocaria, porque os laterais do Fluminense, mesmo fora de casa, têm pontuado bem. Natanael, vale? Eu acho que vale. Wesley vale? Tem bastante potencial. E aí é o caso da gente pensar. É melhor pegar um Henri Lery, ou Wesley ou Cedric Soares. Eu não vou no Cedric Soares, eu vou de Wesley, porque eu acho que tem bastante potencial e precisa de um SG e esse cara pode pontuar bastante por média base. Então aqui é o caso do equilíbrio que eu falei, buscar algumas peças que tenham bastante potencial de valorizar, mas buscar também algumas peças que possam pontuar bem. E nós estamos fazendo isso, um bom SG para a rodada, que é o do Internacional. Ah, mas não vem bem, vem tomando gol todas as rodadas. Mas é um dos times que a galera vai apostar bastante. Pode ser que a gente tenha um goleiro ali fazendo grandes defesas, se ele fizer 2 pontos, 1 ponto, até mesmo 0, menos 0,80 ele já valoriza, porque ele está precisando de menos que isso, né? Vamos para a zaga, né? Santiago Mingo, só que vai dobrar no clássico? Eu não dobraria, né? Mas vale a pena. Alan Franco, nem pensa, já pega, porque é um dos melhores SGs para a rodada. O SG de São Paulo joga em casa contra um Grêmio que não vive uma boa fase e precisa de pouquíssimo, né? Nem precisa do SG. Se ele fizer um desarme ali, ele já valoriza, que é um 1,50 o desarme, né? Então ele só precisa de um desarme ali para começar a valorizar, né? Mesmo perdendo o SG. Se segurar o SG e ainda fizer mais desarme, tiver mais pontuação, pode ter certeza que vai ganhar pelo menos umas 5 cartoletas ali para você. O Wilker Angel jogando em casa, Luiz Gustavo do Vasco, a zaga do Vasco realmente não dá, né, rapaziada? A gente tem o Freitas jogando fora de casa, Wagner Leonardo fora de casa, Pedro Henrique dentro de casa, mas contra o Palmeiras. Aí é complicado, hein? Vitão, ótima alternativa. A gente tem André Ramalho do Corinthians, né? A gente tem o próprio Ferrarese aqui, mas eu vou buscar aqui, a gente dobra o Internacional, não sei se era uma boa, né? Mas o Davi Ricardo aqui, ó, precisando 3,54 do Botafogo contra o Flamengo. Não vai, né? Não dá, né? Deixa eu ver quem mais aqui, galera. A gente tem ali o André Ramalho. Um jogador do Ceará seria interessante, só que o Marlon precisa de 4,70, né? É bastante coisa, né? O William Machado já precisa de coisa. Mas olha só, o que nós temos? A gente tem bastante potencial no Marlon, né? A gente pode dobrar o São Paulo, né? Com o Juan, ou mesmo com o outro zagueiro, né? Cadê o zagueiro? É o Ferrarese, né? Só que o Ferrarese precisa de um pouco mais, né? Um pouco menos, né? 3,55. Então vamos dobrar aqui a zaga do São Paulo. Aqui, como técnico, Antônio Oliveira é o melhor, só que joga fora de casa. Luiz Ubeldia jogando em casa, com certeza a gente coloca ali diante do Grêmio, precisa de pouco, a gente já tá com a parte da defesa do São Paulo, né? Vamos pegar aqui, ó, Neto Moura, Giraldo, todos volantes. Vai olhando se não são volantes. Bruno Henrique volante, Ronald Lopes volantes, ou seja, caras que costumam oscilar. Às vezes desarmam bastante, às vezes não. Então não vou ficar só confiando nisso. Giancarlo, é meia. Tem sido titular? Não, praticamente não joga, né? É um cara que pontuou pouquíssimo, né? O cara precisa de 0,51, mas ele
não tem essa média tão assim boa, né? E aí tem complicações, né? Matheus Alves, o que esse moleque joga é brincadeira, né? Ele tem pontuado mais até na Libertadores, né? Ele fez bons jogos, deu assistência. É uma peça interessante demais, hein? Eu acho que já é a nossa primeira prioridade aqui. Mas eu já vou garantir aqui, Lucas Mugni jogando em casa, diante do Sport, time que cede bastante para meio campista. O cara é dono da bola parada, bate faltas, escanteios, pode dar assistência. Já tem quantas assistências no campeonato? Já tem 2 assistências, né? Não sei se ele tem gol, não tem gols, né? Mas é um cara que desarma, é um cara que pode pontuar. Só vejo que ele negativou apenas uma vez, ele só precisa de 1,25. Então, o desarme já resolve ali, né? E aí, ó, tô em dúvida do Matheus Alves. Vamos continuar. Jean Lucas jogando em casa. Vamos ver. Precisa de 1,51. Qual é a média dele? 2,33. Tem pontuado bem? Difícil, né? Tá complicado ali. É o cara dono das bolas paradas? Não, né? É um jogador principal do Bahia? Não, também, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas entrega básica. Mandaca. Precisa de 1,68. Tem entregado 4 de básica. Vale a pena? Vale. É o Fluminense, né? É mais difícil, né? Mas é outra alternativa. Danielzinho jogando fora de casa. Vale a pena? Vale. Média, precisa de 2, está fazendo 3, né? De média básica, hein? Vamos lá, Igor Coronado. Colocaria jogando em casa? Oscila muito, né? É um oscilador ali. Eu não sei, mas é um jogador que pode ter bola parada, pode jogar mais no meio ali. Gabriel Bom Tempo contra o Corinthians. Vale a pena? Eu acho que vale demais, tá? 2,46 é um jogador que jogou pouco, porque a maioria dos jogos ele nem foi titular, né? Então, é uma alternativa interessante aí pra caramba, né? Aí aqui já são jogadores mais caros, né? Já precisam de mais, o Roeise, né? O John, né? O Rivera, que tem uma média muito interessante, né? Média de 3,88, só que precisa de 3,55. O Marcos Antônio, eu até prefiro mais o Marcos Antônio, só que ele precisa de 3,61, né? Ele tem feito de média ali 1,60, né? Então, é um jogador que oscila bastante. Sérgio Oliveira, pô, Sérgio Oliveira é muito monstro, né? Mas é um jogador que também não dá para confiar de olhos vendados, né? E aí, cara, são jogadores mais caros. Aí, bicho, o time que mais cede para meio-campistas, né? O cara tem uma média de quase 7 pontos, ele precisa de 4 pontos, ele bate faltas, ele bate pênalti, ele bate escanteio. É o principal nome do Fluminense na temporada e sequer nas últimas 3 temporadas, né? Cara, tem que colocar o Ares. O Ares acho que vale muito, mesmo precisando de bastante pontos, né? A gente tem aí, os outros jogadores já são absurdos, né? 12 pontos não dá, né? 8 pontos, é muita coisa, né? O Rubens precisa também de bastante. Aí é um clássico, pode ter amarelo, né? Então vamos voltar para a nossa opção. Qual era a nossa opção? Lá no começo que a gente mostrou qual era? Qual era? É o garoto do São Paulo, Matheus Alves. Vem comigo que vai dar certo. Então fechamos aqui o nosso meio de campo e a gente vai buscar agora os nossos atacantes. Janderson, jogando fora de casa, um clássico. Precisando de 0,23 menos, né? 0,23. Vale a pena? Não colocaria, né? O Enio, mais uma vez, envolvido em esquema de cartões pelo menos com suspeita, né? Não é envolvida, é suspeita, né? Pela segunda vez. É porque a casa de apostas ela só reclama quando ela perde dinheiro. Se tivesse um monte de apostadores ou de apostas suspeitas nesse cartão amarelo e os caras perdessem o dinheiro, ela não ia falar nada, né? Ela ia ficar caladinha porque ela tava ganhando dinheiro. Agora, quando perde dinheiro, aí, meu parceiro, Ave Maria, tudo é suspeita, né? Porque a suspeita ou recai sobre o jogador ou sobre o clube, nunca sobre a casa de aposta. Nunca é a casa de aposta, sempre o apostador, né? Mas vamos ver aí, né? Então não dá para colocar, né? Um jogador ainda com esse problema seríssimo aí, né? O Alisson, esse garoto aqui do Grêmio, mas jogando fora de casa. Everaldo ali, um incógnita, né? Não dá, é um cara que precisa se envolver. Luca, não, né? Christian, aí André Silva é brincadeira, né? Porque o André Silva tá jogando. Ah, mas jogou pouco no Campeonato Brasileiro. Verdade, jogou muito pouco, mas é um cara que precisa de 1,83. Com certeza ele vai dar umas 3, 4 finalizações ali a gol, né? É um cara que finaliza bastante, né? Os jogos ali e pode fazer gol aí, pode dar assistência, faz parede, né? Um bom jogador aí. O André Silva, se você pegar os números dele aí, mesmo jogando junto com o Caleri, sendo banco, ele tem números muito melhores e expressivos aí. Christian Barleta fora de casa não colocaria, o William José não colocaria, o Vitória, né? É um clássico, é difícil, outro cara que precisa se envolver. Ó, centroavante é o seguinte, centroavante, William José, Gilberto, só mita se fizer gol. São caras difíceis ali. O André Silva até tem mais característica de, às vezes, finalizar mais, né? Se movimentar, sair da área, vir buscar o jogo, né? Vinicinho interessante, precisa de pouco, e o Alberto já nem pensa, né? Coloca logo no time.
E Pedro Raul, né? Só que o Pedro Raul, será que ele tem tido média básica? Ele tem, né? Ele tem quantos gols? Ele tem 2 gols. Aí nos jogos que ele não fez gol, ele entregou 5, entregou 2, aqui entregou quanto? Aqui 0,60, aqui entregou 1,90, só que ele precisa de 3,17. Não sei. Não sei se eu colocaria, mas é uma alternativa. Aí você vai usar o reserva de luxo ali, né? Dá para utilizar da melhor maneira. Estevão. Cara, o Estevão oscila muito, né? Eu acho que ele só pontuou acima dos 10 pontos nenhuma vez, né? Nenhuma vez acima dos 10 pontos. Complicado, eu não colocaria. Quem mais aqui? Vamos ver. Chiquinho Soares. Wesley, esse tem média básica de 6,80, né? Joga em casa contra o Mirassol, um dos times que mais cederam pontuação para atacante. Então, já é o cara, né? E aí, no banco de reserva, você pode colocar ali, se der, o Pedro Raul, né? Se o Pedro Raul coubesse aqui certinho, a gente colocaria. O Ares é interessante, o Keno fora de casa não colocaria. Ayan, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma mudança. Qual é o atacante mais barato? É o André Silva. A gente vem aqui, coloca o Pedro Raul, né? Que ele tá bom ali para valorizar. Tem um jogo muito bom também contra um time que toma muitos gols. E o André Silva vai ser o nosso reserva de luxo aí no lugar do Pedro Raul. Capitão para esse time, com certeza, Yuri Alberto. Vamos fechar o nosso banco de reservas, né? Aqui a gente tem opções. Ronald Lopes fora de casa, Giraldo em casa, volante, né? Tem pouquíssimas opções, né? O Matheus Alves. A gente pode fazer também um antinegativo, mas o outro garoto do São Paulo tá fora. Deixa eu pegar aqui, porque ele ainda é mais ponta, né? Não sei se ele lesionou. Matheus Alves era o Lucas Ferreira, né? O que a gente pode fazer? O Lucas Ferreira ainda é melhor, né? Do que o coisa. Agora, resta saber se ele tá com condição para jogo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um antinegativo para a gente não perder jogador e colocaria aqui o Matheus Alves. Só pensando em não perder o jogador, tá, galera? Porque o nosso reserva de luxo é onde? No atacante, como a gente não vai ter reserva de luxo. Aliás, boa ideia aí pro Pitaco, me desculpa, pro Cartola, na temporada que vem, ter 2 reservas de luxo. Um pro meio de campo, um pro meio de campo não, porque você vai poder utilizar em qualquer posicionamento, né? O meio de campo, o ataque, o lateral, o zaga, aí vai ser top. Entendeu? Porque imagina 2 reservas de luxo você tendo aí, ou um sub-reserva de luxo, né? Que seria ali uma pontuação metade, né? Algo assim do tipo. Seria bem interessante, tá? Seria bem interessante, porque aí substituir, você não corre risco de perder 2 jogadores aí, né? Na mesma posição. Vamos colocar o Santiago Mingo. Aqui não tem reserva imediato. Vamos ver, tem alguém em dúvida? Não tem ninguém. Tem ninguém, cara. Tem Raul Cáceres. O Angileri é tão barato assim. Tem que falar, tá vendo? Ó, olha o potencial de perder jogadores aqui, é complicado, hein? Vamos buscar alguém que vai fazer o antinegativo, hein? O Angileri custa tanto. Se tivesse alguém do Corinthians ali, né? Não tem. Brincadeira, hein? Vamos ficar sem por enquanto, né? Não tem que fazer muito, não. Será que não tem um lateral mais barato que o Angileri? Nem goleiro mais barato que o Coisa? Vamos deixar sem aquele posicionamento. Aí, quando a gente tiver as escalações antes do mercado fechar, a gente faz o antinegativo nessas 2 posições aqui, que é importante para a gente não perder jogador. A gente já fez aqui no meio de campo também, porque são jogadores baratos e que tem potencial de pontuar ainda. Mas é um Angileri que joga em casa. Espero que vocês tenham gostado do nosso time. Veja, custou 95 cartoletes, então é possível montar um bom time ainda para pontuar. Veja, na rodada passada a gente fez 80 pontos ainda com um time bem baratinho, né? E valorizar ali 9 cartoletes. Então você tem que dar um passo atrás, né? Pensar ali a rodada. Cara, eu tô precisando de muita cartoletes. Valoriza, porque são 30 rodadas que ainda restam. Dá para buscar suas ligas mensais ali, mensais mais difícil, né? Mas ligas anuais, ligas por turno, dá para buscar ainda não tá tudo perdido não, né? Muita gente acha, porque o líder tá 50 pontos na minha frente. Cara, 50 pontos dá para tirar numa rodada, você viu que deu para tirar numa rodada. Teve gente que fez 168 pontos, quem fez 110, 115, perdeu ali 60, quase 50 pontos. Então dá para tirar 50 pontos sim numa rodada. É possível. Então fica ligado, né? O capitão é o Yuri Alberto. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso time de valorização. Tamo junto. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.